Será que uma geração criada por algoritmos vai aprender vínculos emocionais da mesma forma que as gerações anteriores? Pensa comigo. O cérebro humano evolui aprendendo conexões através do olhar, da presença e da interação humana. Mas hoje, um bebê nasce em um mundo onde compete a atenção com notificações, vídeos curtos, telas e algoritmos. No início toda a mente era impulso e confusão. Entre medos e desejos nasceu no percepção. O cérebro evoluiu, inconsciente surgiu. Freud falou dos sonhos, Skinner condicionou. Piaget explicou como a mente floresceu e tudo virou Big Brain. René Spitz foi um psicanalista e pesquisador que revolucionou a forma como a psicologia entendia os bebês. How? When? Porque antes muita gente enxergava o bebê quase como um organismo biológico, uma criatura automática, alguém que só come, dorme, chora e bebe. Mas Spitz mostrou algo muito mais profundo. O bebê já está construindo emoções, vínculos, percepção e identidade desde os primeiros meses de vida. E no livro O Primeiro Ano de Vida, ele explica algo fascinante sobre como o ser humano aprende emocionalmente que o outro existe. E no capítulo 3, Spitz explica a evolução do que ele chama de objeto libidinal. What? 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 Calma que é mais simples do que parece. René Spitz está tentando explicar como o bebê aprende a reconhecer emocionalmente outra pessoa. E isso acontece em 3 etapas. A primeira fase é chamada de estágio pré-objetal. Aqui acontece uma coisa muito louca. Segundo Spitz, o bebê recém-nascido ele ainda não percebe pessoas, objetos e o mundo externo. Ele não percebe como coisas separadas dele. Pra gente isso parece absurdo, né? Porque você olha para alguém e pensa, essa pessoa existe. Mas o bebê ainda não organiza a realidade dessa forma. No começo da vida, a experiência do bebê é quase uma mistura confusa de fome, toque, calor e desconforto e sensações. Sem ele entender exatamente onde aquilo começa e onde aquilo termina, né? Sem saber de onde tudo aquilo vem. Ou seja, a mãe ainda não é percebida como uma pessoa separada dele, né? Ela funciona mais como a sensação de conforto, de alimento, de proteção e de presença. É como se o bebê ainda estivesse psicologicamente fundido ao ambiente todo. E, sinceramente, isso é muito filosófico, porque mostra que a consciência humana ela é construída aos poucos. Então, basicamente, o bebê é um pequeno ser humano tentando entender por que o universo desaparece quando eu fecho o olho. Oh, look, he's closing his eyes. Oh, look, he's opening his eyes. He doesn't do much, does he? No, this is pretty much it. Mas então acontece algo muito importante. Por volta do 3º mês surge a reação do sorriso. E isso é muito importante, isso muda tudo. Porque agora o bebê começa a responder socialmente ao rosto humano. Spitz percebeu isso observando que bebês começavam a sorrir quando viam rostos. E por que isso é tão importante? Porque esse sorriso mostra que o bebê está começando a perceber o outro. Ele ainda não percebe completamente, mas agora já existe uma percepção de reconhecimento, de interação e de resposta emocional. E esse estágio é chamado de precursor do objeto, porque é como se a mente estivesse começando a construir a ideia de existe alguém além de mim. E isso é absurdamente importante, porque é o começo da vida social humana. E hoje parece algo simples, né? Mas pense comigo, o sorriso do bebê não é algo só fofo. Ele é um marco psicológico gigantesco, porque mostra o vínculo, o reconhecimento e a percepção emocional. E quase como se o cérebro dissesse, espera, acho que existe uma outra pessoa nesse negócio de realidade aqui, hein? Então chegamos na 3ª etapa, que acontece por volta do 7º, 8º mês, que é o objeto libidinal. Aqui a relação emocional começa a ficar muito mais profunda. Agora o bebê finalmente começa a reconhecer a mãe como uma pessoa específica, separada dele. Ou seja,
Antes, a mãe era apenas uma sensação. Agora ela vira um vínculo emocional. E isso muda completamente o desenvolvimento psicológico. Por quê? Porque agora começa a aparecer o apego, o reconhecimento emocional e a ansiedade de separação e conexão afetiva. O bebê começa a perceber, essa pessoa específica é importante para mim. E talvez essa seja a parte mais fascinante de Spitz, porque ele mostra que a nossa capacidade de amar é construída, ela não aparece pronta. Primeiro existe a sensação, depois surge o reconhecimento e depois surge o vínculo. E sinceramente, isso muda completamente a forma como a gente olha para o desenvolvimento humano. Spitz fala sobre olhar, presença, vínculo emocional e interação humana. Mas hoje, a gente vive uma realidade onde as pessoas estão fisicamente presentes, mas mentalmente sequestradas por telas, por notificações. E aqui surge uma pergunta muito importante. O que acontece com o bebê quando ele tenta construir vínculo emocional, mas disputa atenção com algum algoritmo? Porque o bebê aprende o mundo através da interação, do olhar, da resposta emocional e da presença. E Spitz já mostrava que o vínculo emocional não era um detalhe, era parte da construção psicológica humana. E talvez, só talvez, essa seja uma das maiores crises silenciosas da nossa modernidade. Porque hoje temos tecnologia, mais estímulos, mais conexão digital, mas talvez menos presença emocional. Isso não afeta só os adultos, afeta crianças desde os primeiros meses de vida. Talvez uma geração inteira esteja crescendo cercada de estímulos, mas emocionalmente com menos profundidade de vínculo emocional. Porque no fim, o desenvolvimento humano não acontece só com comida, brinquedo, tela e entretenimento. Ele acontece no vínculo, no olhar, na presença emocional. E talvez a pergunta mais importante hoje seja: se um bebê aprende emocionalmente quem ele é, através das relações com o outro, o que acontece quando o outro está sempre distraído? Será que uma geração criada por algoritmos vai aprender vínculo emocional da mesma forma que a geração anterior? Ou estamos silenciosamente criando uma geração emocionalmente mais desconectada da história? E honestamente, eu não sei se a psicologia moderna já tem essa resposta. E esse foi mais um episódio de The Big Bang Theory, onde psicologia, comportamento humano, ciência, tecnologia e crises existenciais acontecem ao mesmo tempo. Até o próximo vídeo. E tudo virou Big Brain.